Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso Páginas de Luz dessa terça-feira, né? De mais uma terça-feira. E para que a gente possa crescer um pouquinho mais, né? A gente não pode esquecer da nossa água, né? Que vai sendo fluidificada à medida que a gente vai estudando, se envolvendo, e a espiritualidade maior vai nos abençoando, né? Assim, vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus que nos ilumine no dia de hoje, que nos dê muita força, que Deus nos ampare para que nós possamos realmente cumprir todo o processo de desenvolvimento em que a Terra se encontra nesse instante, né? Agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos acontecido, né? Que possamos dar a todos a nossa doação pequenina, insignificante muitas vezes, mas que a gente possa doar de coração, de alma, com plenitude de espírito, sempre obedecendo aos mandamentos de Jesus, que é aquele que realmente nos liberta de todas as ilusões, de todas as fascinações do mundo. Quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Queremos também agradecer, Senhor, a presença dos amigos, dos encarnados e desencarnados, para que a gente possa aprender um pouco mais da sua doutrina, dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que temos aprendido e vivenciado a partir dessa doutrina que é tão linda e tão rica. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Bom, vamos começar hoje com mais uma história de Neio Lúcio, e a gente já está vencendo quase todo o livro, né? E a gente, de repente, vai ter que rever outras histórias, né? E, e buscar novos ensinamentos para o nosso Páginas de Luz. Faltam poucas histórias para a gente contar desse livro, tá? Então, hoje eu escolhi mais uma página de Neio Lúcio chamado A Resposta Celeste. E ela diz assim: solicitando Bartolomeu esclarecimento quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo. Quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separavam do destino. Reparando que a solidão... Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava. E, acariciando o animal que o seguia, vigilante, dispôs-se a deitar-se e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando-o a retornar o caminho.
O ancião continuou a jornada quando se deparou volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal. E, além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo, fascinante e seguro, no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Bateu à porta. Um homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir além. Acomodou-se como pôde debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partiu. Intrigado, esperou o alvorecer e, quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que a quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivara, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem. E, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro, em que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. O velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara e, quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que então milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Endereçando infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender, de pronto prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las.
Muito belo, né? Mais uma bela história para nós pensarmos. Jesus deu-nos grandes lições de como nos comportar na Terra de maneira espiritual, não é? Mas ele não deu apenas essas lições oralmente, né? Ele as comprovou pelo seu próprio exemplo. Ele viveu aquilo que pregava. Ele ensinou com a sua vida, né? E nessas histórias vimos sobre os pedidos, muitas vezes, que fazemos a Deus, né? E Jesus também, a gente sabia, que pedia as coisas ao Pai. E de acordo com o ensino de Jesus, nós sabemos que todos os caminhos levam a Deus, desde que as pessoas queiram realmente seguir a Deus. Durante quem, né, a gente que tem estudado a história de Jesus, sabe que muitas vezes ele orava ao Pai, pedindo que ele esclarecesse, pedindo orientações, e muitas vezes a gente faz, né? Mas muitas vezes a gente sabe que Deus nos auxilia sempre nas nossas necessidades e nem sempre naquilo que nós desejamos. Né? Às vezes eu acho que Deus podia me ajudar em uma porção de coisas, mas e às vezes a gente pensa assim, Deus me abandonou, né? Deus não satisfez aquilo que eu pedi, mas na verdade Deus nos dá aquilo que é necessário para a gente. Às vezes ele nos mostra um caminho e nós não enxergamos esse caminho. E a gente vai, né, de acordo com o nosso livre-arbítrio, buscando outros caminhos que não são os caminhos indicados por Deus, não é? No texto, vimos que um antigo instrutor dos mandamentos divinos ia em missão da verdade celeste. Então, nós não podemos julgar essa pessoa como qualquer pessoa, não é mesmo? Ele era um antigo instrutor dos mandamentos divinos, né? Mas ele pediu a ajuda de Deus o tempo todo. E ele acreditou que Deus mandaria a ajuda que precisava. Porém, vendo tanta coisa acontecendo na mesma noite, ele achou que Deus o abandonara. Não é assim? E quantas vezes nós também temos muitos livramentos na nossa vida e nós nem nos damos conta, né? Deus cuida tão bem de nós que nós, às vezes, passamos por dificuldades, Ele nos ajuda sem que nós percebamos, né? Os desígnios de Deus para nós nem sempre é aquilo que nós imaginamos. Alguém teria alguma coisa a mais a acrescentar? Então, Rafael, é com você, tá? Boa noite a todos e até a próxima terça, se Deus quiser. Tchau. Tá tudo polêmico. Tá bom. Olha. Boa noite a todos. É uma alegria a gente poder estar aqui. Hoje eu estou com companhia que quis fazer o estudo junto comigo, dizer que vai me ajudar. Vamos ver. A gente estava conversando no último encontro sobre nosso lar e falando aí no capítulo do umbral. E é preciso que a gente tenha uma noção exata, a gente vai continuar aí nesse capítulo 12, que fala do umbral. É preciso... Filho, se for ficar, tem que ficar quietinho. A gente ficou de falar do umbral e a gente precisa ter a noção seguinte. Muitas vezes nós temos um pensamento de que o plano espiritual seja uma espécie de região geográfica. Já falamos sobre isso, já vimos que não é.
mas depois a gente tem aquela ideia de que as pessoas boas vão para o céu, as pessoas ruins vão para o inferno, e que algumas pessoas vivem eternamente ou no céu ou no inferno. A doutrina espírita vem mostrar para nós justamente que existe aí um umbral. Mas qual a diferença dessa doutrina toda para outras religiões, muitas vezes dogmáticas, que colocam a pessoa, fazem com que o umbral seja um purgatório, seja um ponto de partida? Qual a diferença do umbral para o purgatório? A diferença está justamente na questão dogmática. A doutrina espírita não acredita em penas eternas. Então, o umbral, ele é justamente um lugar onde as pessoas não conseguiram nem ser totalmente boas, nem ser totalmente ruins. Elas ficaram no meio do caminho, não são nem boas, nem são ruins. Então, é o que a gente chamou no último encontro de pessoas mais ou menos, que o Chico Xavier combatia muito, que a gente não podia ser uma pessoa mais ou menos, que a gente podia ter até uma casa mais ou menos, um emprego mais ou menos, mas não ser alguém mais ou menos. Bom, trazendo isso para dentro de nosso lar, a gente chega na seguinte situação. Precisamos entender se o plano espiritual interage com quem está vivo. E a gente, pela doutrina espírita, já sabe que sim, que interage. A gente já sabe que as pessoas não morrem. As pessoas, ao desencarnarem, elas simplesmente mudam de estágio vibratório. Porque o plano espiritual nada mais é do que uma mudança de estágio vibratório. Você perde o corpo físico e muda de estágio vibratório. Mas é possível que, mudando de estágio vibratório, eu volte a falar com quem está vivo, com quem está nesse estado vibratório do lado de cá, no plano corpóreo? O Espiritismo vem, mais do que dizer que é possível, vem provar que é possível. E prova através de quê? Através do trabalho de Allan Kardec. Porque a comunicabilidade com os espíritos, ela vem de muitos e muitos anos. Veja que o próprio Cristo, quando ele está no Monte Tabor, aparece Elias e aparece Moisés. A pergunta que fica é a seguinte: Elias estava vivo ou estava morto? Moisés estava vivo ou estava morto? Se não estavam vivos, estavam mortos, e obviamente então Jesus estava conversando com os mortos, estava conversando com os espíritos. E muita gente tenta refutar isso da seguinte forma: Moisés não morreu. Um foi de carruagem de fogo para o céu, e outras pessoas, e o outro foi não sei como para a glória do Pai. É a mesma coisa que eu falar hoje que fulano foi para a graça do Pai, e você vai entender que ele morreu. O problema é que muitas vezes isso na Escritura Sagrada, isso vem desenhado em forma de alegoria, em outras formas, para que as pessoas pudessem ali, cada uma, narrar o fato de uma forma. Então, o que a gente tem que discutir hoje aqui nesse capítulo de Nosso Lar, nessa parte do capítulo? O plano espiritual pode comunicar? Pode. Existem leis que regem essa comunicação? É um ponto que a gente precisa discutir. Outro ponto que a gente precisa discutir: como que funciona essa comunicação? Pode quem já morreu atrapalhar quem está vivo? Pode quem está vivo atrapalhar quem já morreu? Então, vamos tentar colocar isso em um parágrafo de Nosso Lar e conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer a projeção. Que é projeção? É isso. É isso, precisamos de um ventilador. Por favor. Olha que mamãe trouxe pra gente. Olha.
Bom, seguindo aí, vou colocar. A gente vai seguir daqui, ó. Falamos rapidamente disso na semana passada. Só um minutinho. Vamos lá. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado. André Luiz falando. Como explicar? Então não há por lá defesa ou organização no umbral? E o Lísias responde. Organização é atributo dos espíritos organizados, André. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão, todos gritam e ninguém tem razão. É um ditado popular. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Mostrando aqui o seguinte, uma pessoa que não fez nada, que não conseguiu ser nem boa nem ruim, a situação indefinida dela é a zona de perturbação no umbral. Não pode a pessoa achar que porque ficou parada, que não fez o mal a ninguém, que ela vai simplesmente conseguir o plano superior, porque a lei de Cristo não é da inércia. A caridade não é uma virtude negativa. A caridade é uma virtude positiva. Para eu ter a caridade, viver na caridade, que significa viver em Cristo, eu preciso estar fazendo alguma coisa. E o que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas dizendo alguém tem que fazer alguma coisa. Esse alguém começa por nós. Uma certeza, porém, posso dar-lhe, André. Não obstante as sombras e as angústias do umbral, nunca faltou proteção. Uma prova aqui de quê? Da misericórdia divina. Deus zela por todos nós. Nós, quando estivermos no plano espiritual, tenhamos a certeza que Deus está zelando por nós. Agora, compete a nós fazer uma prece. Compete a quem ficou fazer também uma prece para quem foi. Mas o fato é, em nenhum lugar do universo falta proteção de Deus. Ah, mas e quem está lá na zona inferior? Você acha que Deus vai permitir que alguém construa alguma coisa na casa dele e que ele não vá proteger, não vá supervisionar? Ah, mas os espíritos que estão lá estão sofrendo. Estão sofrendo de acordo com a nossa ótica. Mas quem se compraz no mal fica muito feliz vivendo no mal. As pessoas muitas vezes vivem uma vida horrível e você conversa com elas, elas estão praticando mal, são pessoas rancorosas. A Aninha fez um vídeo hoje excelente sobre mágoa. As pessoas se magoam com facilidade e acham que o problema é do outro. Como a Aninha bem destacou no vídeo de mágoa hoje. A pessoa fica chateada e o problema é sempre do outro. Às vezes as pessoas nos ferem, mas se eu guardo a mágoa, o problema é meu. Se eu guardo a seta que lançam em mim, o problema já não é mais de quem lançou. O problema é meu, porque desde o momento que alguém me atira uma flecha, se ela me machuca, a responsabilidade de tirar a flecha é minha. Se vai ficar cicatriz, quanto tempo vai levar para sarar a ferida, depende dos cuidados que nós fizermos no machucado. Então depende de nós também. Mas vamos seguindo. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Então uma pessoa fica no umbral, a pessoa fica no estado de perturbação o tempo que ela precisa. Porque quando a gente fala em tempo necessário, vem de necessidade. Qual o tempo que a gente precisa para sair de determinada situação? Quanto tempo a gente precisa para mudar determinada postura? Para mudar determinado pensamento? Não sei. Mas Deus sabe. Porque só Deus tem a capacidade de julgar a consciência.
A gente, às vezes, tem uma mania na doutrina espírita de fazer o espiritismo de receita de bolo. E a gente começa a achar que a pessoa que agir assim vai ficar não sei quanto tempo passando por tal situação. Fulano que agiu daquela outra forma vai passar não sei quanto tempo por tal situação. Fulano que suicidou vai ficar no vale do suicídio não sei quanto tempo até ser encontrado. Tem gente que muito mal desencarnou pelo suicídio e já foi amparado. Por quê? Porque Deus entendeu que ele não precisa passar por aquilo tudo. Que dentro do ato que ele praticou tem atenuante. Então, a questão da necessidade está intimamente ligada à questão da proteção divina que não falta para ninguém. Nós temos amparo o tempo todo. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta de nosso lar, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Aí o André Luiz caiu a ficha, olha só. Espiritual, plano espiritual se mistura com plano corpóreo. É isso mesmo. Sim, confirmou o Lísias. E é nessa zona, André, que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Aqui eu paro. Complicou muito. Agora ficou difícil. O negócio que André Luiz começa a conversar com a gente, o Lísias começa a explicar ao André Luiz o seguinte, olha, quem está do lado de lá, quem faleceu, comunica com quem está vivo. E interfere na vida de quem está vivo. Mas agora, quem está do lado de cá também comunica com o lado de lá e interfere do lado de lá também. E aí ele diz assim, criando formas pensamento. Porque a mente é força que exterioriza, que transforma, aí complica tudo. Que a ciência do presente momento não conseguiu demonstrar isso em 1942, aí complica mais ainda. Porque você imagina só, a pretensão de um espírito escrever um livro que a ciência ainda não consegue comprovar. A pretensão de um espírito escrever um livro para falar uma coisa e usar métodos comparativos. André Luiz fez isso. André Luiz compara o pensamento com e aquilo que o pensamento projeta, ele diz, o pensamento é energia, cria energia. O pensamento é capaz de projetar alguma coisa, de exteriorizar alguma coisa. Quando nós falamos assim, significa dizer que o pensamento não está circunscrito ao cérebro. Não é uma coisa que fica ali fechada nos nossos neurônios. Que essas sinapses, que isso tudo, que esse mecanismo todo gera alguma coisa no mundo externo. E o André Luiz compara isso que é gerado com ondas eletromagnéticas. E aí ele diz, essas ondas, elas criam e transformam. Então vamos lá. Se eu, quando penso, gero uma onda eletromagnética, eu estou emitindo alguma coisa. Isso que eu estou emitindo é capaz de criar formas. Essas energias emitidas pelo meu pensamento criam formas. E essas formas, os espíritos chamam de formas pensamento.
Isso funciona daqui para lá, isso funciona de lá para cá, e isso funciona entre os espíritos lá. Significa dizer o quê? Que muitas vezes os espíritos criam coisas que estão no pensamento deles. E significa dizer que quando a gente projeta determinado pensamento lá, a gente acaba criando forma pensamento lá. Olha, a pessoa fica assim, gente, o que isso quer dizer? O Ernesto Bozano, ou Ernesto Bozzano, para quem gosta dessa interpretação, ele escreveu um livro chamado Forças Ideoplásticas da Mente. E ele diz o seguinte, ele fazendo pesquisas, ele pegou pessoas que eram capazes de passar numa cidade e elas tinham a capacidade de olhar um cenário, chegar em casa e depois reproduzir detalhadamente aquelas imagens. As pessoas chamam isso de autismo, outras pessoas dão outros nomes para isso, mas o fato é, tinha gente que a pessoa pintava com uma riqueza de detalhes aquela imagem. E aí ele entrevistou uma dessas pessoas. E essa pessoa disse assim, olha, na verdade, eu só consigo trabalhar com todos esses detalhes e fazer essas coisas com essa perfeição. Isso já passou no Fantástico, abrindo um parênteses aqui, já passou uma pessoa assim no Fantástico. Hoje é muito mais difícil encontrar pessoas assim. E a pessoa dizia o seguinte, eu vejo e quando eu lembro, a coisa aparece para mim na tela. Aquilo que eu gravei na minha mente. Quando eu mentalizo aquilo que eu gravei, aquilo se forma na tela que eu vou pintar. Então eu praticamente estou passando o pincel por cima daquilo que está gravado. É como se fosse como se tivesse tirado um rascunho. Formas pensamento. Quando chega no plano espiritual, isso acontece com os espíritos que estão no plano espiritual e vendo as coisas em outra dimensão. A pessoa começa a ter acesso a isso, o plano espiritual tem acesso a esses pensamentos dos encarnados e de outros espíritos. Então, tem muita gente que no plano espiritual é obsediada pelo próprio pensamento. Porque aquilo ali é como se criasse muitas vezes vida. É como se aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente mentaliza, porque, veja, nós não estamos falando de um pensamento qualquer, gente. Nós estamos falando de uma capacidade mental extraordinária, capaz de criar essas formas de pensamento. Não é qualquer pensamento. É um pensamento firme, uma monoideia, que a pessoa fica ali com uma vontade de projetar aquilo. E cria essas formas de pensamento. Por isso que no início do capítulo o André Luiz vai falar da importância do preparo religioso. Porque você imagina o seguinte, uma pessoa que acredita que se ela cometeu um pecado que fere, que seja um pecado mortal, que ela não tem salvação e que o diabo é que vai ficar por conta dela. Quando desencarna, ela mentaliza aquele ser de tal modo que ela começa a correr daquilo e a gente encontra o espírito na mesa falando assim, eu estou correndo há muito tempo, por quê? Porque eu estou vendo o diabo, estou vendo não sei o quê. E a gente, às vezes, o doutrinador, às vezes, pensa que está dialogando, que tem algum espírito com forma diabólica correndo atrás dele mesmo. E não é. São formas de pensamento. A pessoa acreditava tanto na figura do demônio, na ausência de Deus em determinado plano espiritual, que ela projeta aquilo para a vida dela e projeta o próprio perseguidor. Cria forma de pensamento.
E ela começa a enxergar isso, porque ela está em outra dimensão, em outro estado vibratório. Isso aqui a gente não consegue ver. Só algumas pessoas que são dotadas dessa capacidade. Muitos médiums conseguem ver. E algumas vezes a gente vê médium vidente vendo. Por exemplo, se você chega num velório, várias vezes a pessoa fala assim, o espírito estava ali. Será que era o espírito ou era forma pensamento? O espírito estava perto do caixão. Será que era o espírito ou era a forma pensamento que estava perto do caixão? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem uma mãe que perdeu um filho, se você tem um filho que perdeu um pai, se você tem uma pessoa que perdeu seu ente querido, mentalizando ali com muita força, e se essa pessoa tem esse potencial energético, ela vai criar a forma pensamento lá do caixão. Ah, Rafael, então fica difícil para o vidente saber se ele está vendo espírito ou se ele está vendo forma pensamento. Não, é muito simples saber. É só o médium mentalmente interrogar o espírito. Meu irmão, está precisando de alguma coisa? Se responder, é espírito. Se mudar o semblante, é espírito. Agora, se aquilo fica parado, não muda, está sempre do mesmo jeito, isso não é espírito. Isso é forma pensamento. São criações mentais. Se isso é capaz de ser visualizado aqui, imagina no plano espiritual. E aí a gente entra no foco que André Luiz vai entrar. Imagina como que a gente mentalizando as coisas para um ente querido que desencarnou. Imagina como que a gente pode ajudar ou atrapalhar um espírito desencarnado. Por quê que a gente fala disso? A gente fala disso pelo seguinte, porque aqui, ó, André Luiz vai dizer para nós, eu vou seguir aqui no roteiro. Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes terras é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flagelada nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem, muita renúncia para ajudar a quem nada compreende. Então, André Luiz aqui dá a seguinte noção. Se o pensamento cria alguma coisa, esse pessoal do umbral está criando alguma coisa, e criando alguma coisa ruim porque a mente está perturbada. E aí você imagina um espírito missionário que precisa entrar no umbral para resgatar quem está lá. Como é o caso de Clarencio. Imagina um espírito que está acostumado com uma vibração superior ter que se meter numa vibração inferior. Como que a gente pode imaginar isso? Eu não sei, porque eu não desencarnei ainda, não lembro da minha última desencarnação se eu fiz esse trabalho. Mas os espíritos contam para a gente. Os espíritos dizem o seguinte: quando eles precisam descer da vibração em que se encontram para chegar numa vibração, para tocar uma vibração que é uma vibração menos densa,
eles sentem aquilo que uma pessoa com depressão sente. Uma espécie de angústia, uma coisa assim. É isso que sente um espírito quando ele tem que descer para ajudar a outra. Mas a gente pensa que isso é só quando o espírito está trabalhando no umbral. Mas não é não. Se você pega a Viagem Espírita, 1862, Allan Kardec vai visitar as casas espíritas no mundo todo. E em várias casas espíritas, ele percebe o seguinte: os espíritos dizem que não conseguem trabalhar mais porque naquela casa não tem fraternidade. Porque naquela casa espírita as pessoas guardam desconfiança umas com as outras. O que a gente está falando aqui? A gente está querendo dizer que entre nós encarnados, quando há esse sentimento, essa ausência de fraternidade, dizem os espíritos a Kardec, está na revista Viagem Espírita 1862. Ele vai dizer o seguinte: a gente sente como se tivesse que entrar numa mata. Mais ou menos isso que está lá. Uma mata densa, uma floresta densa. O espírito sente como se ele estivesse desbravando alguma coisa. E aí fica difícil do espírito trabalhar. Por isso que a gente vê muitos trabalhos repetitivos. Os espíritos não conseguem ir além porque os médiuns, os trabalhadores, os tarefeiros não criam um ambiente propício para isso. Por isso que muitas vezes os espíritos querem nos ajudar em nosso lar, não é no sentido de nosso lar plano espiritual, em nossa casa, mas não encontram muitas vezes ambiente propício para isso. A gente dificulta a ação dos espíritos, porque o mesmo que os espíritos enfrentam para ingressar no umbral, muitas vezes eles enfrentam para ingressar na nossa casa quando nós estamos com a mente perturbada, com a mente voltada para o mal, com a mente voltada para a mágoa, com a mente voltada para o rancor, para o ódio, para a inveja. Por quê? Porque só existe nos fluidos, existem vários tipos de propriedade físicas do fluido. Mas o fato é, toda vez que eu penso no mal, eu estou alimentando o mal de alguém em algum lugar ou no próprio ambiente. Então, se tem uma pessoa brigando e eu, ao invés de estar vibrando positivamente, eu estou vibrando com mais raiva, eu estou alimentando a briga dele. Se tem alguém fazendo alguma coisa errada, veja na obra Sexo e Destino. O espírito vai visitar a filha que estava acamada e descobre que o marido estava traindo a filha acamada com a enfermeira que cuidava dela. E o espírito, na condição de pai, se toma de cólera, se toma de raiva e fica indignado com aquilo. E aparece um outro mentor espiritual junto dele. E eles começam a conversar, e ele fala: olha, eu sou pai, eu sei que eu estou no plano espiritual, eu sei que eu estou aqui na missão de amparar minha filha, mas estou indignado, estou com raiva. Eu não consigo amparar minha filha porque eu estou chateado, estou com raiva diante das coisas que eu estou vendo. E a cena começa a se desenrolar do problema, e ele começa a conversar com o mentor que estava dando suporte a ele sobre a indignação e começa a falar mal do genro, começa a falar mal disso, começa a falar mal daquilo. Aí o mentor fala com ele: olha, essa conversa está alimentando a conduta deles, que era uma conduta que a gente tem na nossa vida normal. Então, as coisas que vão contra a lei moral, tudo aquilo que a gente gera de sentimento, que também é contrário à lei moral, são fluidos que se comunicam, são fluidos que vibram igualmente. Então, na verdade, o que acontece? Uma pessoa está praticando uma coisa horrível
e eu começo só a criticar, e só a falar mal, e só a discutir, não estou querendo dizer que a gente não tem que debater e que a gente não tem que criticar as coisas. O problema é qual o sentimento move a minha crítica. Porque é o sentimento que vai gerar o fluido. E dependendo do sentimento que eu estiver, eu gero fluidos que vibram com aquela conduta que é contrária à lei moral. Então, voltando para dentro da nossa casa, se eu peço a ajuda dos bons espíritos, mas eu crio fluidos, porque eu sou uma pessoa que vibra no mal, eu sou uma pessoa que guarda raiva, que guarda mágoa, voltando ao vídeo da Aninha, quem não viu, vejam, é imperdível o vídeo. Se eu sou uma pessoa que guardo todo esse mal, eu estou alimentando o fluido dos maus espíritos. Ah, mas o espírito que está ali estava com desejo de vingança. E o meu desejo era cobiça, era avareza, mas é tudo fluido contrário à lei moral. Os espíritos bons vão encontrar uma dificuldade para trabalhar. Ah, Rafael, mas basta, diante das trevas, o próprio André Luiz diz que para eu acabar com a escuridão, basta eu riscar um fósforo. Basta eu acender uma vela, acender um pavio, que aquela luz vai alcançar longe. É verdade. Mas pensemos o seguinte: eu estou favorecendo o trabalho dos bons espíritos ou eu estou gerando mais dificuldade para os espíritos bons me ajudarem? Basta pensar isso. E a gente esquece que a gente tem que também, que a gente pode colaborar com o trabalho dos espíritos. Eu vejo muito médium que entra na reunião mediúnica, o médium senta e ele acha assim: agora sentei, graças a Deus, Papai do Céu me ajuda, os espíritos vão vir comunicar. Mentira. Mentira. Vale a semana dele, vale os hábitos dele, porque nós guardamos e mantamos o nosso perispírito, que é responsável pela comunicação mediúnica, com as nossas ações, com o padrão vibratório que nós criamos. Então, muitas vezes eu dou trabalho aos espíritos. E só para a gente ter noção de como a gente dá trabalho aos espíritos, o Emmanuel dizia que o Chico dava trabalho para ele. Imaginemos nós. Mas busquemos, sabendo disso, busquemos emitir formas, pensamentos melhores. Sabendo disso, busquemos valorizar a atuação dos benfeitores espirituais. Porque, veja, são espíritos missionários. Qual a diferença do missionário e das outras almas? É a mesma diferença que a gente vê do herói de quadrinho para o resto da população. Todas as vezes, pegando o exemplo do herói de quadrinho, todas as vezes que tem um problema, chama o super-homem, projeta a imagem do Batman em Gotham City, porque tem problema. Os heróis agem na hora que tem problema. E a gente? Quando tem problema e alguém nos convida, alguém fala assim: opa, está na hora de você agir, está na hora de você ir lá. O que a gente faz? Ih, cara chato. Fulano, vem cá que eu quero conversar com você. Ih, fulano muito chato, fulano só reclama da vida, fulano isso. Nós fugimos do problema. Os missionários enfrentam o problema. Nós queremos facilidade. Os missionários encaram sem medo as dificuldades. Por quê? Por vários motivos. Tem mais conhecimento. Mas, acima de tudo, tem a coragem da fé. Nós precisamos ter a coragem da fé. Porque as pessoas que têm fé, elas têm mais disposição para a vida. E as pessoas que têm fé, elas enfrentam melhor os dissabores da vida.
Isso não está dentro do texto de Nosso Lar, mas isso é uma dedução lógica dos espíritos que estão trabalhando no umbral. Já alcançaram a fé. Porque imaginemos a pessoa que vai ter que enfrentar aquele monte de espíritos sem fé. Eu vou ali, mas eu não sei se eu estou amparado, não. Eu vou ali porque eu vou lá enfrentar aquele monte de gente perturbada, mas eu não sei. Vai que Deus vacila aí, o que é que vai acontecer? Será que eles pensam isso? Claro que não. Claro que não. Vou fechar aqui fechar o capítulo aqui. Nem lembro mais onde é que eu vi. Lísias interrompeu, sumamente impressionado, exclamei. Ah, Lísias, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente, depois de meditar, disse: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? A pergunta de Lísias serve para todos nós. Queremos ajudar, estamos preparados? As pessoas acham que ajudar espiritualmente é tranquilo. É só ter boa vontade, bora lá ajudar, bora lá. Será? Será que eu, por ter boa vontade, posso trabalhar em qualquer setor de uma casa espírita? Será que eu, por ter boa vontade, posso trabalhar em qualquer setor de uma igreja? Só por ter boa vontade? Eu não estou dizendo que a pessoa tem que estudar teologia, não. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser padre, não estou dizendo que a pessoa tem que ser orador espírita. Não estou falando disso, não. Até porque o Lísias não está falando disso. Mas o Lísias está querendo dizer que o preparo exige preparo moral, preparo de conhecimento também. Depois do preparo, constância, que é importante. Constância no bem. E fé. E fé. Porque tem muita gente que começa e estuda e faz isso, faz aquilo, e a pessoa quer, dura quanto tempo essa boa vontade da pessoa? Nós não estamos querendo dizer que quem está tentando não é digno de aplauso. Mas estou querendo dizer que os espíritos sabem muito bem, quem realmente aguenta o tranco e quem não aguenta. Porque não é fácil trabalhar para Jesus. Nós queremos trabalhar para Jesus e queremos só alegrias. Nós queremos trabalhar para Jesus e queremos só ter coisas boas caindo em nossas vidas, quando o próprio Cristo, que não devia nada, quando o próprio Cristo, enviado, que tinha ligação direta com Deus, com o Pai, que orava diretamente a Deus, não teve vida fácil na terra. Ah, mas ele era o Cristo. E nós somos imagem, queremos seguir o exemplo de quem? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Eu não sei onde é que está escrito no Evangelho que a pessoa vai ter facilidade na vida terrena. Eu não consigo entender quem pensa assim. É aquela teoria da prosperidade. Obviamente que quando nós falamos de prosperidade, envolve dinheiro. Envolve.
Mas, acima de tudo, Jesus, quando fala para nós, ele está muito mais preocupado com o nosso progresso moral, com o nosso progresso espiritual. Eu quero ser do Cristo, mas não quero as dificuldades que o meu espírito tem que enfrentar. Eu quero trabalhar para Jesus, mas eu não quero pegar a cruz. Eu quero que alguém pegue a cruz por mim. E quando eu digo pegar a cruz, não é pegar a cruz porque você está enfrentando o trabalho só, não. Porque quando a gente chega a enfrentar o desgaste no trabalho, nós já temos que ter passado por vários burilamentos antes dentro de nós. Dentro de nós. Quando surge o desgaste no trabalho de Jesus, nós já temos que ter passado por vários desgastes antes, para depois já estar ali naquela trilha de trabalho. Porque senão, qualquer coisa que o outro fala me magoa, eu fico sensível, está ferindo suscetibilidade. E é por isso que eu me lembro muito do Zé Raul. O Zé Raul falava assim, eu quando vou trabalhar na casa espírita, eu gosto muito de trabalhar com os jovens. Porque os jovens são ótimos. Você chega para criticar uma coisa que eles fizeram, eles perguntam, como é que é, Raul, então? Palavras do Raul. Você chega para falar alguma coisa, ó, fulano, é assim que faz. Não, não, Raul, então peraí que eu vou lá fazer de novo. Agora vai lidar com um trabalhador antigo no meio religioso. Qualquer coisa que você faz, a pessoa se melinda, porque quem é o outro para ficar falando isso, para ficar falando aquilo? Tudo gera melinda. Imagina o André Luiz ouvindo Lísias falar isso para ele e ele sendo médico quando estava encarnado. Ele ia pensar assim, quem é esse Lísias? Lembrando que o Lísias é enfermeiro lá no plano espiritual. E André Luiz era médico quando estava encarnado. Quem é essa pessoa aí para estar falando isso de mim? Então, veja, nós precisamos, para trabalhar com Jesus, precisamos encarar algum sacrifício, alguma abnegação. E sacrifício e abnegação não é sacrifício externo, culto ao sofrimento. É um sacrifício de que eu vou reativar minhas energias. Eu estou cansado, mas eu aguento mais um pouquinho. A pessoa é chata, não aguento mais ouvir. Tive um dia cheio, mas vou parar para ouvi-la mais um pouquinho. São esses sacrifícios primeiros, porque os grandes sacrifícios que exigem o nosso testemunho, isso aí não é para discípulo, isso aí é para apóstolo. Não somos nós. Nós não somos pessoas que somos capazes de evangelizar. Quem evangeliza é apóstolo, é santo. Nós apenas apontamos o caminho e sugerimos Jesus como modelo e guia da humanidade. Que Jesus nos abençoe hoje sim. Flavinho. Os improvisos saem melhor. Você vai fazer? Ai, ai, ai. Você tem que fazer a prece. A Márcia está aí. A Márcia não está aí, não? Pede a Márcia para fazer a prece. A Márcia só faz prece ao vivo. Quando é online, ela não faz, não. Ó, até saiu, ó. Voltou. Na hora que eu ia apertar o microfone, apertei para desligar.
Mas o Rafael tá tão inspirado hoje, não tá? Eu muito. acho que a prece dele ia ser. Eu estava já com a minha aguinha aqui esperando. Faz, Rafael, a prece. Foi tão bonito o estudo, né? Tão emocionante. Fiquei viajando aqui nas reflexões, pensando isso tudo que você foi falando, né? Faz a prece. Eu Né, vou Flávia? alguém quer perguntar alguma coisa? Que às vezes eu vou falando, depois não sei se alguém quer Ué, perguntar alguma coisa. vocês me ouviram agora? Ouvimos. Ah, tá. Eu Eu tô, já eu abri a tô. câmera, fiz um monte de coisa, tudo. Eu tô sem óculos. Gente, a, a, a prece por uma pessoa que está, principalmente agora que a gente está vivendo este momento de pandemia, muitas pessoas perdendo seus entes queridos. Volto a dizer, em março a gente vai estar aí com um projeto para as pessoas que perderam entes queridos, exclusivamente para as pessoas. A gente vai montar um. Esse Depois, projeto, Rafael, vai ser tipo esse estudo que a gente está tendo assim? Como é que é? Fala um pouquinho. vou dar detalhes depois, porque senão eu estrago a surpresa. Ah, tá Porque bom, porque eu eu tenho não posso dar o interesse. detalhe, não tem como eu dar detalhe total também, porque está o projeto em construção. Quem deve tocar junto é a Camasmi, a Ana Camasmi deve tocar junto comigo. Bom, ela já confirmou que vai tocar. Olha só, a gente está vendo aí muitas pessoas desencarnando, muitas pessoas perdendo seus entes queridos. A prece é um instrumento valiosíssimo para amparar algumas pessoas que não tinham conhecimento do plano espiritual. Muitas pessoas que, assim, tem gente que quando vai ser entubada se desespera e piora a sua própria condição, piora até a sua chance de recuperação, por causa do desequilíbrio que fica por medo da morte. Obviamente que, assim, Rafael, você já foi entubado? Não, falar é fácil. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós precisamos, nesse momento, confiar em Deus. E quando a gente sabe que tem alguém sendo entubado, alguém passando por um sofrimento, vamos orar por essas pessoas. O plano espiritual vive hoje praticamente um momento como se fosse uma guerra mundial. É uma quantidade enorme de espíritos desencarnando. É uma movimentação enorme do plano espiritual. Enorme. Enorme. Os espíritos estão trabalhando, eu imagino, incessantemente para socorrer essa quantidade de gente que chega. Nós podemos ajudar o plano espiritual com as nossas preces. Nós temos como ajudar. Há muitas pessoas que entendem o seguinte: morreu, não preciso fazer prece porque quem sabe é Deus. Então, para que Deus permitiu para nós a prece? A prece é aquilo que nos liga a Deus. É o veículo que nos liga a Deus. É interessante que a gente fala muito em oração, mas a gente pensa que a prece é aquilo que liga Deus a nós. Não, nos liga a Deus. Nós é que temos que fazer uma mudança de estágio vibratório para fazer a prece. Porque senão basta falar a palavra e Deus vem. Isso é fórmula mágica. Não existe mágica. Existe transformação. Existe sentimento e coração. Então, assim, é impossível pensar que Deus não vai olhar o coração de uma mãe que perdeu um filho. Seja ele onde estiver. Não é possível que uma mãe, vendo seu filho, que foi criminoso, que praticou várias coisas erradas na sua vida, perdeu esse filho hoje no Covid.
sem ter tido tempo dele caminhar mais, dele mostrar que ele podia ser bom. Não é possível que essa mãe, depois que orou tanto pelo filho, não conseguiu recuperá-lo aqui encarnado enquanto esteve com ele, que ela vai viver feliz no paraíso depois. E não é possível que a prece dela não possa fazer com que Deus olhe por essa alma. Você sabe por quê? Porque se eu falar isso com uma mãe, outra mãe qualquer encarnada, me ajuda a buscar o meu filho, ela vai. Qualquer mãe vai aonde for para buscar o filho, porque o amor de mãe é capaz disso. Se o amor de mãe é capaz disso, o que o amor de Deus não é capaz de fazer? Então não é possível que a gente tenha prece para ficar orando só enquanto a pessoa está aqui. A prece é aquilo que nos liga a Deus. Vamos orar pelas pessoas com o nosso coração aberto, com fé e confiança em Deus, que é infinito amor e bondade. Deus, Pai Todo-Poderoso, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem compaixão e caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Piedade, Senhor, para o que sofre. Perdão para aqueles que não são capazes de compreender. Deus, neste momento de pandemia, nós queremos te pedir por todas aquelas almas que regressam ao plano espiritual, vítimas da Covid-19. Neste dia de hoje, nós encontramos um número sem igual de pessoas voltando, um número sem igual de pessoas que retornaram ao mundo invisível e que estão carentes de amparo e de amor. Nós sabemos, Senhor Jesus, nós sabemos, Deus, que tua bondade zela em todos os lugares do universo e que nenhum de nós está sem proteção. Mas sabemos também da enorme dificuldade que esses espíritos têm de voltar o olhar para o Criador, para a tua presença, para o entendimento da justiça divina e da prática do amor. Por isso, Deus, mentalizando em vós, nós queremos que essa nossa singela prece possa tocar aos corações de todas essas almas que precisam de luz e de amor. Nós queremos te pedir também por todas aquelas pessoas que estão hospitalizadas, em especial aqui na nossa região noroeste fluminense. Por todas essas pessoas que estão com dificuldade de encontrar vagas. Por essas pessoas que estão sem oxigênio no Amazonas, nos estados vizinhos. Essas pessoas que estão à espera de algum reforço material. Elas só têm a tua misericórdia, Deus, para ampará-las. Ampare a todos esses nossos irmãos. Ampare também os profissionais da saúde, que são hoje missionários, que trabalham pela coletividade, dando a eles força física, mas acima de tudo força moral, porque é preciso ter força moral para não se revoltar diante de tantas mortes,
porque é preciso ter força moral para continuar trabalhando e cuidando da própria integridade psíquica diante de tantas mortes. É preciso ter força moral para quebrar paradigmas e entender que quando o mundo diz que morremos, nós apenas estamos deixando a veste física aqui e retornando à nossa pátria espiritual. Senhor Jesus, interceda junto ao Pai por todos esses irmãos, mas acima de tudo, por aqueles que são comprometidos, que não conseguiram se regenerar. Ampare a cada um deles nesse regresso ao plano espiritual, pois ainda há uma fagulha de amor dentro de todas as almas, porque essa é a herança divina, é a herança que Deus nos deu, é essa faísca de amor que há em nós. Então, Senhor Jesus, pousa teu olhar sobre cada uma dessas pessoas, desses espíritos desencarnados, a fim de que eles possam acender a luz do Evangelho em seus corações, encontrando na misericórdia divina a oportunidade de recomeço, que começa no plano espiritual, com o arrependimento, com a oportunidade e o desejo de fazer melhor, e termina com a reencarnação aqui na Terra, nessa oportunidade que temos de reescrever a nossa história, assim como nós estamos reescrevendo a nossa. Que a tua luz, Jesus, possa tocar o coração deles, a fim de que eles possam, no plano espiritual em que estão, começar ainda hoje a reescrever a história deles. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Dolores. Obrigado, Bezerra de Menezes. Que assim seja. Muita emoção, né? Um abraço para vocês todos. Um beijo a Obrigada todos. pela oportunidade do estudo. Um abraço.